a primeira pergunta, eu começo o estudo de hoje com uma pergunta, né? Quem aqui e quem aí em casa está muito feliz hoje? Né? Pode levantar a mão. Ótimo. Né? Então é muito bom fazer essa pergunta e ver que todos estão felizes e todos estão, né, com essa vibração em alta. Mas o problema é que se ao invés de fazer essa pergunta eu perguntasse: quem aqui está muito triste hoje? Né? Muitas vezes você se depara com pessoas que estão aparentemente tristes, visivelmente tristes, né? E que não conseguem nem ao menos admitir isso e se manifestar diante da tristeza que estão sentindo. E diante da tristeza que essas pessoas estão sentindo, muitas vezes, se nós não insistirmos, né, nós não vamos ter como ajudar e essa pessoa não vai conseguir alcançar a ajuda que ela precisa. Porque é mais ou menos estigmatizado que declarar a tristeza é um problema, né? Tem gente que, além de não conseguir admitir que está triste, não vai conseguir admitir para outra pessoa aquele momento de dificuldade e que a levou a aquele estado de tristeza, né? Então, muitas vezes nós nos colocamos numa posição de aparente felicidade. E nós sabemos, né, para contextualizar aqui, eu trouxe uma passagem da nossa querida Joana a respeito da ansiedade, porque é um mal muito frequente e que está muito presente, né, no nosso dia a dia nos tempos de hoje, né? Então, Joana nos diz: controla a tua ansiedade. A ansiedade mal dirigida produz danos orgânicos de variada classe e gera mal-estar onde se apresenta. Irradia uma onda inquietante e espalha insegurança em volta. A pessoa ansiosa requer mais atenção, que nem sempre se lhe pode dispensar. Está sempre queixosa e acarreta problemas para os demais. Vê o que ainda não está ocorrendo e precipita-se a situações indesejáveis para arrepender-se depois. A calma é o abençoado antídoto da ansiedade que advém quando desejas esforçar-te para viver em paz. Então hoje, muitas vezes, nós estamos cercados de pessoas infelizes e ansiosas. E a ansiedade, ela não gera só infelicidade, ela gera uma série de outros problemas muito mais graves de cunho psicológico, médico, né, que vão depender de auxílio profissional para que seja resolvido. E aí, em contraposição, a nossa querida Joana nos traz fé e perseverança. Resguarda-te, pois, em paz, e deixa o tempo transcorrer por quanto ele conseguirá fazer amanhã o que hoje te parece impossível conseguir. O que isso tem a ver, né, com essa questão da felicidade? É nos lembrar que o momento de tristeza é passageiro e que muito do que nós não conseguimos fazer hoje, né, está ligado ao processo em que nós estamos imersos aqui nessa encarnação. Nós estamos aqui para progredir e para nos lapidarmos diariamente, para que a divindade e a felicidade brote de dentro para fora. Então, como eu falei, né, nem sempre o que nós expressamos é o que nós estamos sentindo. Né? Você pergunta: você está bem? E a pessoa: eu estou ótimo, ou eu estou ótima, né? Mas esse ótimo, ele está revestido de maus sentimentos, né? Aqui, né? Ótima, né? Sozinha, triste, feia, gorda, mal, magoada, substituível, chateada, ignorada, ferida, cortada, sozinha, mentindo,
né? Então, nós precisamos muitas vezes estar atentos conosco e com as outras pessoas. Porque é muito fácil, às vezes, nós mesmos nos enganarmos, nós mesmos nos iludirmos em relação a um sentimento que a gente acha que está sentindo. O estudo de hoje, ele é muito mais prático do que técnico, tá? Do que teórico. Então, é justamente para nos lembrarmos, né, diante desse ano que nós passamos, um ano atípico, né, cheio de adversidades, né, e lembrarmos de tirarmos os aspectos positivos das dificuldades, né, porque nós tivemos muita tristeza espalhada nesses últimos meses devido a uma série de fatores, especialmente essa pandemia que veio para purificar muita coisa no planeta e para nos ensinar também, se nós soubermos enxergar o lado positivo, né? Então eu pensei, está acabando o ano, e eu vejo agora que o ano está acabando, muita gente fala assim, ainda bem que está acabando, que ano, né? Ainda bem que está acabando, né? E curiosamente, né, um amigo que é uma pessoa que às vezes foca bastante nessa questão de que ano, meu Deus, acaba logo, começa o ano que vem para a gente ficar livre dessa, né? Eu tô sempre assim, né? Calma, vai dar certo. Fica tranquilo, tudo vai melhorar. E às vezes ele brinca comigo e fala assim, não, você tá com algum problema? Eu tenho um amigo que fala que vai dar tudo certo, eu vou te dar o telefone dele, você liga para ele, né? E eu insisto, mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí, ele passou semana passada por um momento de muita alegria, uma vitória muito grande na vida dele, né? Então, no momento desse acontecimento pessoal na vida dele, ele me ligou e chorou, e riu, e gritou, e agradeceu, e graças a Deus. E eu lembrei, falei, tá vendo, né? O 2020 não foi tão ruim assim, né? Vem sempre uma coisa boa para nos lembrar de que a felicidade, ela é possível, ela está em nós. Mas é uma realidade, né, que nós temos uma série de sofrimentos e angústias que atualmente povoam a nossa mente, o nosso coração e o nosso meio de convivência, né? A ansiedade em contraposição à serenidade. E tem uma coisa muito interessante, a origem etimológica, a origem da palavra ansiedade, por isso que eu peguei ela ali, porque fala-se muito, né, no mal do século, né, como um grave problema que nós estamos passando. A origem da palavra ansiedade significa justamente angústia. Porque quem é ansioso vive numa constante angústia. Porque nada se resolve, né? A solução dos problemas ainda não chegou, naquele momento nunca vai estar bom, e só vai estar bom naquela outra situação em que você vai chegar e vai perceber que ainda não está bom, né? Então é uma constante angústia. Nós precisamos nos libertar dessa angústia com serenidade. O estresse do dia a dia, nas convivências, nas relações pessoais, de trabalho, né, que se nós eliminarmos vai nos possibilitar uma vida de bem-estar. O imediatismo, ao invés de perseverarmos, porque a gente quer hoje, a gente quer a solução agora, mas nós sabemos que tudo ao seu tempo, né, que o tempo certo é o tempo da programação divina para nós. A impaciência versus a paciência, que vai gerar insônia, porque uma coisa puxa a outra, e aí se você não descansa, não repousa e não restabelece as energias físicas e espirituais, todos esses outros, ansiedade, estresse e a impaciência, vão começar a te contaminar. A incompreensão, né, que nós podemos combater com o entendimento, a caridade, a percepção desse tempo do outro que nós não podemos mudar de acordo com a nossa vontade,
E aí, finalmente, o pacote completo, né, que vai refletir os problemas emocionais e espirituais no nosso corpo, que é a somatização. Aparecem as doenças, aparece a herpes na boca, aparece a úlcera no estômago, e muitas vezes nós não conseguimos enxergar que só depende de um trabalho nosso. Né? Você às vezes vai achar culpa ou o culpado fora de você, né, para aqueles problemas que são todos nossos e estão aqui trabalhados e devem ser trabalhados por nós. Então nós precisamos lembrar, né, do sonho, dos nossos sonhos, dos nossos projetos. Geralmente, todos nós temos projetos e sonhos onde a gente deseja alcançar uma plena vida, né? Uma vida cheia de realizações e a felicidade. No estudo da manhã de hoje, de Joana também, né? Nós estamos há 3 semanas batendo na questão do amor e do ressentimento. E ela abre o capítulo dizendo: o amor é a única forma de abrirmos a porta para que a felicidade entre. Com paciência, respeitando o tempo que não depende da nossa vontade. Muitas vezes é difícil compreender que nós temos etapas a cumprir, né? E que essa caminhada evolutiva, ela é mesmo um processo. Nós já estamos há milhões de anos aqui, nós já fomos criados com esse projeto de vitória, né? E ao mesmo tempo com o livre-arbítrio, que nos dá a possibilidade de escolher. E enquanto criaturas e não criadores, né, apenas co-criadores, nós viemos derrapando e tomando caminhos indevidos, mas nós estamos cada vez mais buscando o caminho correto. E nós não podemos atropelar cada prova, cada obstáculo que foi colocado ali para a gente crescer. Né? Não é à toa que eles nos são apresentados. Quando nós agradecemos a Deus por mais um dia e pedimos o discernimento e pedimos a proteção, né? Nós estamos pedindo justamente o discernimento para saber que nós não vamos acertar sempre ainda, mas que temos força para superar uma queda. Nós devemos confiar porque há algum tempo, né, essa ideia de confiança, primeiro no Pai e depois em nós mesmos e nos outros, né, ela ficou muito abalada. Né? Nós perdemos essa capacidade de confiar uns nos outros e até mesmo na justiça divina. Nós precisamos resgatar, e essa confiança ela está ligada à nossa fé. Né? A fé que não é a fé de simplesmente acreditar que Deus está ali, que nós não estamos sozinhos, mas a fé de entender, porque a partir do momento que nós entendemos todo o processo, de onde a gente veio, por que a gente está aqui, por que estamos caminhando, fica muito mais simples de nós aceitarmos, né? E nos aproximarmos de Deus. Nos religarmos a Deus. Daí vem a palavra religião. É esse religamento, né? Essa reconexão com o divino. Mas muitas vezes confiar implica em se decepcionar. Porque não depende só de nós. E não depende que o outro, né, apenas porque nós queremos que ele mude, ou seja, do jeito que a gente quer que seja, né, que ele vai ser. Então, as decepções são parte dos atropelos, são parte dos obstáculos que nós vamos enfrentar. Né? E dói. Né? E a dor está relacionada à zona de conforto, né? Porque enquanto nós concebemos que o outro nos agrada e vai ser da forma que a gente espera que seja, tá ótimo. Mas quando vem a decepção, né?
você vai sentir a dor. O problema é como nós vamos trabalhar essa dor, né? O luto, né? A perda daquilo que nos faz bem, daquilo que nós acreditamos ser parte do nosso bem-estar. Vai doer muitas vezes, mas a dor vai passar sempre, né? E um outro grande defeito que nós temos atualmente é a procrastinação, que é a mania de deixar para depois, né? Ah, eu vou ser melhor. Não sei quando, mas um dia eu vou começar. Ah, eu vou trabalhar, eu vou fazer caridade, eu vou me dedicar mais à minha família, ou ao meu trabalho, ou ao meu chefe, ao que quer que seja, né? A dificuldade muitas vezes está em dar o primeiro passo. E na casa espírita, né? Eu, particularmente, adiei por muito tempo uma série de coisas que felizmente eu estou começando a conseguir a caminhar nelas hoje, né? Então, nós vivemos sempre correndo, ansiosos, e não temos tempo para nada, né? É interessante que a gente está sempre atrasado para as coisas, né? Nós estamos atrasados especialmente para fazer caridade, né? Mas as prioridades que nós escolhemos para as nossas vidas, muitas vezes, elas estão sempre em dia. E muitas vezes elas são as que menos contribuem para esse nosso progresso, né? Não quer dizer que nós não estamos ainda ligados às questões materiais e não precisamos delas, porque são instrumentos que nos são fornecidos para que a evolução espiritual aconteça, né? A Estela falou hoje sobre uma passagem que ela leu antes de vir, da questão da diferença, né? Nós estamos imersos no mesmo caldeirão de ingredientes aqui. A diferença vai ser quando você conseguir entender o que não mais te é tão importante e o que já pode passar a ser mais importante entre as prioridades que você coloca na sua vida. Sábado de manhã, Flórida. O que eu vou fazer num centro espírita? Eu vou pra praia, Flórida, cara, né? Amanhã, domingo de manhã, mesma coisa. Tem mais aqui. Então vai ter sempre, não é o certo e não é o errado, mas vai ter sempre coisas muito boas se você souber pesar o resultado daquilo na sua vida, né? E procrastinar, quer seja dentro da casa espírita ou na sua vida pessoal, com a sua família, com seus filhos, nunca é saudável, porque você precisa dar o primeiro passo. E aí, sim, nós podemos começar a amar e servir, né? Eu já falei isso aqui uma vez, mas numa entrevista com o Divaldo que eu vi recentemente, há umas 3 semanas, né? Ele conta da questão do momento imediato antes da reencarnação. Você faz o seu planejamento com a espiritualidade, traça todos os caminhos, as pessoas que vão fazer parte da sua experiência, né? E tá tudo ali lindo, né? Uns vêm com um pouco mais assustados, dependendo do projeto, né? E outros vêm um pouco mais confortáveis. Mas o Divaldo diz que para todos nós, no momento imediato da descida, vamos dizer assim, né? A espiritualidade nos lembra: haja o que houver, sirva sempre. Então, o servir é a nossa maior prioridade, que muitas vezes nós colocamos na nossa lista de prioridades lá para baixo, né? Ah, mas eu acho que eu não consigo. Ah, mas eu acho que eu não posso. Ah, mas eu acho que eu não estou pronto. Tá pronto. Estamos todos prontos. Com certeza estamos. Deus está o tempo inteiro nos mostrando a sua presença, o seu suporte e a sua capacidade de agir e de servir, de amar e de servir. Muitas vezes nós
insistimos em não querer enxergar, né? E aí eu estava outro dia caminhando pela rua, depois daquela sequência de chuvas, né? Ficou tudo muito úmido. E aí, de repente, eu estava ajoelhado no chão, na rua, com a cara, com o rosto quase encostado no chão, observando que num canto tinham cogumelos crescendo por ali, né? Com uma perfeição, com uma formosura que eu estava acostumado a acompanhar. Eu sempre fui esse observador detalhista. Como biólogo, como fotógrafo, eu sempre estava de olho. E há muito tempo eu não fazia isso. Porque é sair, ir direto para o carro, não conversar direito com as pessoas, botar a filha no banco, levar para a escola, buscar, e não me preocupar com os mínimos detalhes, né? E foi bom, e foi boa aquela sensação. Foi muito boa, né? Quantos de nós temos flores nos quintais das nossas casas que florescem às vezes uma vez no ano e nós não paramos para sentar ali e admirar, né? E falar, olha, finalmente chegou o momento dessa flor, né, desabrochar. E aí a hora que a gente vai assusta, ela já desabrochou, já perfumou e já está morrendo, preparando para mais um ano, e nós vamos passar ali sem poder admirar a beleza. Então nós devemos nos lembrar, né? No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, nós temos, né, o belíssimo ensinamento de Jesus, onde ele diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo falarem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, sem gosto, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás nos céus. Então, se nós trouxermos, né? E aqui eu sempre gosto de usar uma passagem da Escritura, do Velho ou do Novo Testamento. Por quê? Porque esteve sempre lá, né? Livro espírita é novidade. Livro espírita é coisa de, vou colocar assim, com boa vontade, de 200 anos para cá, né? Não estou falando nem de espiritismo, estou falando de livro com ensinamentos dos espíritos. Mas há 2000 anos nós já tínhamos ensinamentos desse tipo, né? E se nós analisarmos e conseguirmos transportar para dentro de nós toda essa força que Jesus sempre disse que está aqui e de que nós somos capazes de mudar e movimentar o mundo ao nosso redor, nós podemos ser felizes, né? Nós podemos não ressentirmos com o outro que vai nos atacar porque a gente falou de Jesus, né? Ou daquele que não concorda que você está sendo gentil ou generoso com uma pessoa que não é com você, fazendo o bem sem se importar a quem, né? Entendendo o tempo do outro. E aí, agora trazendo para a nossa doutrina, a pergunta 1009 do Livro dos Espíritos, né? Na parte do livro que trata das penas e dos gozos futuros, né? Kardec pergunta: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? Ou seja, a tristeza é eterna, não vai mudar nunca, não tem como reverter. A tristeza é a recompensa de um e não a do outro que vive feliz, né? E aí, quando você lê essa pergunta, e aí eu convido depois todos, quando puderem, abrir o Livro dos Espíritos para chegar nessa pergunta, página 570 e alguma coisa,
vem 4 espíritos para responder. 4 espíritos de um quilate mais ou menos equilibrado, né? Santo Agostinho, Lamennais, Platão e Paulo, o apóstolo, para fechar, para dar aquele, né? E aí, e o mais interessante é que cada um traz uma resposta, né? Que é contemporânea à sua época ou à sua experiência enquanto viveram aqui, enquanto passaram pela Terra. Santo Agostinho, né, ele vai, e aí isso eu vou tomar a liberdade de ler aqui para vocês, mas não as respostas inteiras, porque são respostas muito grandes, mas só um instante. É claro que a senha nunca funciona quando a gente precisa. Só um instante. Dos espíritos. Ok. Pronto. Santo Agostinho vem falar sobre a questão da bondade infinita de Deus, né? Então ele fala: Deus é bom infinitamente. E se ele é bom, não faz sentido nós pensarmos que ele pode nos castigar infinitamente. Então, a nossa concepção de Deus lá atrás, que era o Deus que punia, que castigava, não cabe mais a nós hoje, com o entendimento que nós temos, pensar dessa maneira. Porque era muito fácil, né, falar: eu sofro porque Deus quer assim. E não trabalhar em nós as formas de melhorarmos as nossas atitudes e revertermos a tristeza em alegria, em felicidade, né? Então, ele diz aqui o seguinte, eu vou ler só o início e o final de cada resposta, né? Então ele pergunta: as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E aí Santo Agostinho diz: interrogai o vosso bom senso, a vossa razão, e perguntai-lhes se uma condenação perpétua motivada por alguns momentos de erro, né, não seria a negação da bondade de Deus. Então, todos nós erramos antes, erramos hoje, vamos ainda errar, né? Mas nós precisamos entender que achar que porque alguns momentos de erro vão nos condenar a uma infelicidade perpétua é justamente negar tudo aquilo que a gente sabe de Deus, que é bondade e justiça infinitos, né? E aí ele fala uma coisa na frase seguinte que é belíssimo, né? E que a gente não tem a menor noção, muitas vezes, que é, com efeito, a duração da vida, ainda quando de 100 anos, que poucos de nós aqui vão chegar, em face da eternidade. Então, às vezes a gente fala assim: eu quero viver 100 anos. Outros falam: não, eu quero viver menos, né? 100 anos é demais nessa encarnação aqui. E alguns falam: você tá doido, vou viver 100 anos sofrendo desse jeito que eu sofro aqui? Tô fora, né? Mas nós estamos falando de eternidade. São 100 anos multiplicado por 1 milhão, se você quiser, né? Então, cada encarnação que seja de 100 anos é um breve momento, e se você errou durante ela toda, você ainda assim não está condenado a sofrer eternamente. Olha que maravilha, né? E aí ele fala diversas coisas aqui, né, a respeito de nós modificarmos a nossa atitude para que o sofrimento cesse. E aí ele encerra com essa última frase. Ele fala: aí é que se encontra a verdade dessa sentença, a cada um segundo as suas obras. Então nós precisamos entender: está sofrendo? Analisa. O que está fazendo de errado, né? Ou
em alguns momentos até o que você já fez de errado e carregou, né, na sua bagagem para que nessa vida esteja acontecendo dessa forma. Ah, não é justo. Não. É justo e é mais agradável se você compreender e mudar a partir dali, porque talvez você não carregue dessa vida para a próxima. Né? Então vamos lá. E aí vem Lamennais. Ele trata da ideia do fogo eterno, né? Nós, por muitos anos, concebemos essa história do inferno e do fogo eterno, porque quem peca não merece perdão, né? Só que isso foi na época de uma ignorância intelectual que não nos pertence mais. Nós já sabemos hoje que precisamos nos reformar intimamente para que alcancemos a vitória. O caminho da purificação. E aí ele pega na questão da incredulidade, do materialismo e da indiferença. Porque o materialista, ele vai pensar o que se ele não acredita em nada depois dessa vida? Ah, vou fazer do jeito que eu bem quiser e do jeito que mais me der prazer. Né? Tô sofrendo, vou sofrer e vou fazer o outro sofrer também, porque, né, se eu mereço, ele também merece, né? Mas falta ali essa noção da presença de Deus. E aí ele diz o seguinte: aplicai-vos por todos os meios ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas. Ou seja, esquece isso, não tem pena eterna. Ideia blasfematória da justiça e da bondade de Deus. Germe fecundo da incredulidade, do materialismo e da indiferença que invadiram as massas humanas desde que as inteligências começaram a desenvolver-se. Ou seja, desde lá de trás, a ideia do Deus que manda o dilúvio, que manda o trovão, que manda o fogo e que pune de acordo com as nossas más atitudes, né? Isso não existe mais. E aí no final, ele diz, ele usa o termo filho pródigo, olha que beleza. Filhos pródigos. Ou seja, nós todos que abandonamos o Pai e caímos na vida para depois voltar e pedir o perdão e nos reformarmos. Né? Nós temos essa possibilidade e a parábola do filho pródigo nos mostra isso. Então ele diz: filhos pródigos, deixai o vosso voluntário exílio. Ou seja, você escolheu se distanciar do Pai. Né? Você escolheu. Né? Então, abandona essa escolha e faça outra escolha de voltar. Encaminhai vossos passos para a morada paterna. O Pai vos estende os braços e está sempre pronto a festejar o vosso regresso ao seio da família. Olha que beleza. Né? Nós temos a parábola no Evangelho e nós temos Lamennais em 1867 trazendo essa informação para Kardec. E aí vem Platão, né? Séculos antes da vinda de Jesus, da chegada de Jesus. E ele começa assim: guerras de palavras, ainda não basta o sangue que tendes feito correr, será ainda preciso que se reacendam as fogueiras? Olha o que ele está falando. Né? Vocês já fizeram muita coisa errada. Não vão aprender, não vão mudar. Né? Discutem sobre palavras. Eternidade das penas, eternidade dos castigos. Ignorais então o que hoje entendeis por eternidade, não é o que os antigos entendiam e designavam por esse termo? Então, por isso que eu coloquei, a eternidade de antes não é a mesma de hoje. Né? Esse é o início. E aí o final. Vontade de ler tudo, mas não temos esse tempo não. Humanidade.
Não mergulheis mais os teus tristes olhares nas profundezas da terra, procurando aí os castigos. Chora, espera, espia e refugia-te na ideia de um Deus intrinsecamente bom, absolutamente poderoso, essencialmente justo. Então, a eternidade é relativa, ela não é soberana, né? Ela não é absoluta, né? Não é aquela coisa, vai sofrer para sempre e ponto. Vai sofrer enquanto precisar aprender que o que está fazendo não está certo. E finalmente, Paulo, né? Paulo vai fazer exatamente a triangulação de justiça, amor e ciência. Que, se nós pararmos para pensar, é o tripé da doutrina espírita. Justiça, religião, é a justiça divina. Amor, filosofia, porque está ligado à ética, ao comportamento que nós vamos ter em relação aos outros. E ciência, ciência, né? Então, ele vai abordar e vai concluir mais ou menos dentro da ideia de que o culpado se afastou do Criador, se afastou de Jesus. E o castigo é a reabilitação para buscarmos o porto da salvação. Salvou-se, buscou a salvação, está resolvido. Não é eterno, né? E ele começa dizendo: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Né? Deixa eu ver se eu leio a outra aqui. Não, eu não. Vocês têm que ler depois, tá? Pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. E ele fala muitas coisas, né? Quem é com efeito o culpado? Que é o castigo? E aí ele fecha: ó, em verdade vos digo, cessai de pôr em paralelo na sua eternidade. Olha que lindo isso. O bem, essência do Criador, com o mal, essência da criatura. Não tem como comparar, né? Então não tem como nós trazermos a nossa concepção de mal e de sofrimento, né, eternamente, se do outro lado nós temos a bondade infinita de Deus que nos criou. Não cabe, né? E aí ele diz: fora fazer isso, né? Colocar o bem do Criador com o mal da criatura, fora criar uma penalidade injustificável. Afirmai, ao contrário, o abrandamento gradual dos castigos e das penas pelas transmigrações. Olha, as transmigrações. Uma vida, depois a outra oportunidade. E consagrareis a unidade divina, tendo unidos o sentimento e a razão. Paulo, o apóstolo. Né? Para casa, leitura da pergunta 1009 do Livro dos Espíritos. Todas as 4 respostas, tá? Então nós precisamos lembrar do orai e vigiai, vigiai e orai, né? E vice-versa, né? Porque quando nós buscamos a Deus, nós entendemos melhor as imperfeições e entendemos melhor como transformá-las em atitudes ou em resultados melhores. Os conflitos existem, vão existir ainda por um bom tempo, né, mas precisam ser combatidos. O combate bom, tá? E aí, eu trago aqui um exemplo, tá? Do livro Entre a Terra e o Céu, do Chico e do André Luiz, porque nós precisamos nos atentar
o quanto muitas vezes nós somos tóxicos. Porque a nossa infelicidade, às vezes, contamina. E muitas vezes nós carregamos dentro de nós essa infelicidade que já não está certo de carregar, porque nós podemos trabalhar e transformá-la, né, num sentimento mais positivo, e muitas vezes por rancor, por paixão, por ressentimento, nós intoxicamos as outras pessoas. Então, tem um capítulo nesse livro que chama Pensamento e Palavra. E esse livro, para quem ainda não leu, né, Entre a Terra e o Céu, ele é um livro muito interessante, porque ele narra do início ao fim uma série de paixões de várias vidas sendo combatida entre algumas pessoas. Um vai, mata o outro vai, apaixona, o outro mata, o outro abandona, o outro recebe como filho, a outra vem e deixa suicidar e volta de novo. Então, assim, é uma novela mexicana danada, né? Mas tem, como sempre, ensinamentos maravilhosos. E se você pensar um pouco e se transportar para dentro desse livro, você vai conseguindo enxergar, falar, olha, eu fui aqui assim esse dia, aquela vez isso aqui eu fiz exatamente, não, fulano fez isso comigo e eu retruquei ao invés de agir com brandura, né? Então, a irmã Clara, ela traz o seguinte: a palavra, qualquer que ela seja, surge invariavelmente dotada de energias elétricas específicas, libertando raios de natureza dinâmica. Quando você grita, quando você xinga, quando você fala mais alto ou mais baixo, a mesma coisa tem efeitos diferentes. A mente, como não ignoramos, é o incessante gerador de força, através dos fios positivos e negativos do sentimento e do pensamento. Sentimento, pensamento. Se você sente, você pensa e você projeta, né? Produzindo o verbo, que é sempre uma descarga eletromagnética regulada pela voz. Olha que beleza isso, né? Então, até na hora de você chamar a atenção ou de repreender, a brandura da voz vai fazer um efeito diferente naquela pessoa que está te ouvindo. Por isso mesmo, em todos os nossos campos de atividade, a voz nos tonaliza a exteriorização, reclamando apuro de vida interior, de vez que a palavra, depois do impulso mental, vive na base da criação. Você lança, não tem como recuperar e trazer de volta e se arrepender depois, né? É por ela que os homens se aproximam e se ajustam para o serviço que lhes compete, e pela voz o trabalho pode ser favorecido ou retardado no espaço e no tempo. Essa é a passagem para ilustrar agora com o exemplo que eu trouxe aqui, onde nós temos, tá? Uma mãe grávida, prestes a dar à luz, de um espírito que já tinha sido prejudicado na vida anterior por essa mãe e que está encarnada agora com um espírito que também, por paixões ali momentâneas, sente a vibração desse filho que está para nascer do espírito que na vida anterior tirou a vida dele. Olha a trama, né? E esse espírito aqui que eu vou falar agora, tá? É o enfermeiro que está cuidando da mãe para ajudar a trazer à luz esse filho. Pensa na situação. E aí, olha a narração. Reparamos que as mãos de Mário expeliam escura substância. O enfermeiro, mas Clarencio, pousando a destra sobre o pequenino, mantinham-o isolado de semelhantes forças. E André Luiz e tinha uma série de alunos ali observando, né? E André Luiz, ante o assombro com que observávamos a exteriorização daquele visco enegrecido, nosso instrutor elucidou de boa vontade.
São fluidos deletérios do ódio com que Silva, que na vida anterior tinha sido um enfermeiro, inconscientemente procura envolver a infeliz criança. Contudo, as nossas defesas estão funcionando. Então, muitas vezes, a gente não se dá conta. Ou se dá conta, né, quando chega uma determinada pessoa próxima de nós, que existe essa possibilidade do pensamento deletério nos envolver e nos atingir. Não depende de nós querer que a outra pessoa não haja daquela forma, mas cabe a nós nos policiarmos e não deixar que nós expelamos esses pensamentos deletérios que podem afetar as outras pessoas. Nós muitas vezes não temos ideia de quão caro as pessoas nos foram ou que nós fomos para elas em outra vida. Né? Então é um exemplo que fala aqui justamente para nos lembrarmos de tentarmos a qualquer custo nos afastarmos da tristeza, da infelicidade. Porque se nós não temos bons sentimentos dentro de nós, é muito mais propício que nós hajamos ou que nós tenhamos esse tipo de comportamento. Né? Sentimento, pensamento, verbalização. Fala, Mar. Inconscientemente, né? Até porque ele se tornou um enfermeiro, tudo programado para que naquele momento eles pudessem interagir, se resgatarem ali, talvez naquele momento de trazer de novo aquela criança, né? Então ele viveu uma vida inteira para chegar naquele momento e esse inconsciente se sobrepor à vontade, ao juramento que ele fez de enfermeiro para salvar vidas ou para auxiliar os doentes. Olha que coisa, eu falo bonito porque é um exemplo, né? Para nós tomarmos e entendermos como não devemos agir. Então, meus irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores e os perseguidos, ou seja, todos nós. Todos nós. E são posições aqui difíceis de nós conscientemente querermos nos colocar. Eu, manso? Não vem... Nós falamos disso aqui já no estudo do sábado de manhã. Eu dou um boi para não entrar na briga e uma boiada para não sair dela, né? Vã ignorância, né? Não vai te levar a nada. Então, esse ensinamento de Jesus nos lembra, né, que agirmos dessa forma ou nos colocarmos dessa forma vai nos proporcionar a bem-aventurança. E assim, nós precisamos sorrir mais, né? Emocionalmente, espiritualmente e biologicamente, né? Sorrir, beijar, abraçar, conversar, estimula a secreção de saliva no nosso corpo. Né? Mas eu espero que quem está nos vendo em casa esteja sorrindo também, esteja, né, aproveitando do fato, mesmo não estando presentes. A receita para viver com mais saúde, porque quando nós falamos e conversamos e estimulamos a produção de saliva, na saliva existem anticorpos, né? As IgGs, né? As imunoglobulinas, elas são produzidas na saliva. E é por isso que muitas vezes muitos agentes patogênicos entram na nossa boca e não invadem o organismo, porque na própria boca eles já são aniquilados. As imunoglobulinas detectam o corpo estranho e aniquilam ali mesmo, né? Léo, exatamente, Léo. Exatamente. Glória a Deus, né? Glória a Deus, tá? Então, sorrir. E Emmanuel nos lembra, né? A felicidade não entra em portas trancadas.
A felicidade real começa em fazer a felicidade dos outros. A felicidade real é uma casa que se constrói por dentro da própria alma. Olha de novo a divindade, de dentro para fora, né? E aí nós devemos viver com simplicidade. A vida não é difícil, a vida é simples. A gente que complica, né? Deus deu todos os instrumentos, todas as ferramentas para a gente viver com mais tranquilidade, mas a gente insiste em nos desvirtuarmos e nos apegarmos àquilo que não é o mais essencial, tá? E para fechar, eu separei aqui só mais uma leitura rápida no livro Fonte Viva, o item número 13, onde o nosso querido Emmanuel nos traz: ergamo-nos, levantar-me-ei e irei ter com meu Pai, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. E aí foi muito interessante, porque quando eu li, porque aqui ele vai falar também, como o Lamennais falou, do filho pródigo. Então, Emmanuel nos traz: quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se. Quem não se lembra, ele estava lá arrasado, né, no meio dos porcos, comendo com os porcos. Sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora. Erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo. Elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante. Fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor, de acordo com os nossos desejos menos dignos, para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, por intermédio de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. E assim, eu agradeço pela oportunidade, pela presença de todos, pelo acompanhamento de todos na rede social e desejo uma semana ótima.